Hoje é o Dia Mundial da Audição. A data foi escolhida pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, e é uma boa oportunidade para a gente falar sobre os problemas relacionados à audição e sobre a conscientização a respeito desse assunto. A Lohane Castro chega agora para falar mais sobre esse tema para a gente. Olha só. A campanha quer sensibilizar a população sobre a importância da audição e promover ações para prevenir a perda auditiva e a melhoria dos cuidados auditivos. A perda auditiva tem efeitos nocivos quando não diagnosticada e tratada devidamente. Tem impacto na linguagem, na comunicação, nos estudos e está associada à aceleração da perda cognitiva. Um levantamento da OMS aponta que apenas 20% das pessoas que sabem sobre a perda da audição usam o aparelho auditivo. Um dos principais motivos para o número tão baixo é a falta de conhecimento de saber que existe essa opção e que ela pode ser usada em diferentes graus da perda ou mesmo o custo dos aparelhos. Por isso, o tema da campanha da OMS neste ano é o cuidado com o ouvido e a audição para todos. O foco será ressaltar a importância de incorporar a audição e os cuidados auditivos com assistência básica como componente importante de cobertura de saúde a nível global. Essa inclusão beneficiará tanto o cidadão como também países para conseguirem suas metas de cobertura na saúde a nível mundial. O órgão aponta ainda que problemas voltados para o ouvido e a audição são os mais comuns na sociedade. Mais de 60% dos problemas supracitados podem ser identificados e encontrados no início. Perfeito, Lohane, obrigado pelas suas informações e a gente continua falando sobre esse assunto. Vou bater um papo com o otorrinolaringologista Pedro Ivo Machado, está conectado aqui com a gente. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Santo Café. Bom dia, Wilker, bom dia a todos do Santo Café, muito obrigado pelo convite. Muito bom recebê-lo, ainda mais para falar sobre esse tema que é tão importante. Não sabia que tanta gente aqui no nosso país sofria com a perda auditiva. E essa perda auditiva, doutor, ela é considerada uma doença? Sim, a perda auditiva é algo bastante limitante e é uma das deficiências, né, uma das incapacidades mais prevalentes na população mundial. Estima-se que cerca de 5% de toda a população mundial tem algum grau de perda auditiva de nível moderado ou pior, ou seja, que gera um impacto importante nas atividades do dia a dia, na vida desse indivíduo. Se a gente fosse levar em consideração também as perdas auditivas mais leves, esse número é ainda maior, né? Então, no mundo todo, estima-se que atualmente há cerca de 500 milhões de pessoas que têm perda auditiva. E a tendência é que nos próximos anos esse número aumente cada vez mais. Por que a tendência é que essa situação piore, doutor? Bom, a estimativa é que até 2050 esse número chega até 900 milhões de pessoas acometidas por perda auditiva em todo o mundo. E aí existem vários fatores. O principal deles é o envelhecimento global da população. A perda auditiva ela é bem mais comum, ela é bem mais prevalente após os 50, 60 anos. Então, o envelhecimento da população vai acarretar esse aumento da prevalência, né, dos casos de perda auditiva. E existem também outros fatores. Um deles, né, que é sempre importante citar, que pode ser inclusive uma causa de perda auditiva em pessoas jovens, é a exposição excessiva aos barulhos, né, aos ruídos. Seja de forma ocupacional, né, pessoas que trabalham em ambientes ruidosos e que não usam os equipamentos de proteção de forma adequada, seja aquelas pessoas que estão expostas ao ruído de forma recreacional, né? Aquela pessoa que usa fone de ouvido com volume muito alto, né? Que frequenta festas com música com som muito alto, isso também pode gerar perda auditiva. Olha só, então o fone de ouvido realmente pode ser um vilão, né? E como que eu sei que o volume que eu estou usando está alto demais, doutor? Tem uma métrica ali que a gente pode utilizar que sirva para todo mundo? Bom, a orientação que a gente sempre passa para os pacientes é nunca usar o fone de ouvido com um volume maior do que metade da capacidade máxima, né? Então, nunca mais do que 50% do volume máximo. E uma dica também para quem está ali usando o fone no seu dia a dia é que se com o uso do fone ela não consegue perceber que alguém ao redor está a chamando,
isso com certeza é um sinal que o volume está alto demais, então ele deve ser diminuído. E claro, né, usar o fone de ouvido pelo menor tempo possível. Isso que eu ia perguntar agora, o prazo que eu fico exposto a esse volume excessivo também pode interferir? Existe alguma quantidade ali que seja considerada segura ou não? Sim, quanto maior o tempo de exposição, né, ao ruído intenso, o uso do fone auditivo, maior a chance de se ter uma consequência, uma perda auditiva causada pela exposição ao ruído. Essa predisposição, né, o tempo, ou até o nível de exposição ao ruído que vai causar, que possa ou não causar uma perda auditiva, isso é muito variável, né, de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior, então não há um tempo específico de uso. Então a orientação é que se use o menor tempo possível, né? Então a pessoa que precisa do fone durante o trabalho, evite usar fone também nos momentos de lazer. E quem usa nos momentos de lazer também não abusar, não usar mais pelo menor tempo possível, já que não há como a gente medir, né, de uma forma muito precisa quanto tempo cada pessoa pode usar o fone de ouvido de uma forma segura. Então, o ideal é usar realmente pelo menor tempo possível e sempre com o volume mais baixo possível. Doutor, e tem como reverter um quadro de perda auditiva? Sim, existem vários tipos, né? Assim como existem várias causas, existem vários tipos de perda auditiva. Alguns são potencialmente reversíveis, outros não. Então, quais seriam as perdas auditivas reversíveis? Por exemplo, aquelas causadas por infecções, pelas otites, né, as infecções de ouvido, que são a causa mais comum de perda auditiva, por exemplo, nas crianças. Então, existe um tipo de infecção de ouvido, um tipo de otite chamado de otite serosa, que é muito comum em crianças e que é totalmente reversível. E aí é importante que se tenha o diagnóstico, né? E aí se estabeleça o tratamento, né? Com medicamentos, em alguns casos até com cirurgia, a criança pode ter a sua audição reestabelecida. Agora, existem outros tipos de perda de audição que, infelizmente, são irreversíveis. Então, não se consegue reestabelecer, né, a audição natural, mas nesses casos é importante lembrar que é possível reabilitar. Então, mesmo uma perda de audição que é irreversível, ela pode ser reabilitada, ou seja, a pessoa pode voltar a ter uma função auditiva com o uso, por exemplo, dos aparelhos auditivos. Tá certo. E é natural que a gente perca a audição ao longo da vida? O senhor já mencionou, né, que é mais comum a partir dos 50 anos. Então, a gente pode considerar que é natural que pelo menos um pouco da nossa audição a gente perca ao passar dos anos? Sim, a grande maioria das pessoas, a partir dos 60 anos de idade, podem apresentar algum grau de perda de audição, mas geralmente é um grau leve, certo? Agora, alguns indivíduos, né, geralmente com alguma predisposição individual, genética, geralmente com uma história familiar positiva, podem ter essa perda de um grau maior, né? Então, quem já tem uma história familiar de perda auditiva, né, é ainda mais importante que faça esse acompanhamento, né, que tenha avaliação com o otorrino, que faça o exame de audição, que é a audiometria, de uma forma periódica, né, que a avaliação auditiva entre no seu check-up anual, por exemplo, né? Então, algumas pessoas, sim, têm uma predisposição a ter essa perda de audição da idade primeiro, de uma forma mais precoce ou também de um grau mais intenso, mais avançado. E lembrando também que a perda da idade, né, pode se somar a outros fatores, né, a infecções prévias, a exposição a ruído, e aí são fatores que vão se somar e vão gerar uma perda de audição ainda maior. O senhor mencionou o aparelho auditivo. Eu vejo que existe ainda um certo tabu, um receio de algumas pessoas em usar esse aparelho. Queria que o senhor explicasse para a gente como que ele funciona. Bom, o aparelho auditivo é uma das formas, né, de reabilitação da audição. É uma opção extremamente segura e extremamente eficaz, tá? Para a maioria, né, dos tipos e dos graus de perda auditiva, o aparelho ele pode ser indicado. Mas sim, como você bem citou, Wilker, infelizmente há uma resistência grande ao uso dos aparelhos, né? Primeiro que a gente tem que lembrar que muitas vezes a deficiência auditiva ela não é diagnosticada, ou demora muito para ser diagnosticada, né?
mas mesmo indivíduos que já tiveram esse diagnóstico, né, e que têm a indicação do aparelho auditivo, muitas vezes acontece sim uma certa resistência ao uso. Por uma questão cultural mesmo, né, as pessoas se sentem envergonhadas de estar usando ali um aparelho auditivo, há um certo estigma, né, que isso é coisa de pessoas velhas, né, vamos dizer assim, e que não é verdade, né, porque a perda de audição pode afetar pessoas de qualquer idade. E também há a questão financeira. O aparelho auditivo pode ser caro, mas é importante lembrar que aqui no Brasil o SUS disponibiliza centros que fornecem aparelhos auditivos, né, para a população de forma gratuita, né? Então muitas pessoas não sabem disso, então é muito importante que a gente divulgue isso, né? Praticamente em todas as capitais brasileiras há centros de saúde auditiva, né, do SUS, que fornecem aparelhos auditivos, né, para aquelas pessoas que têm indicação de forma gratuita, né? E a gente tem que deixar esse estigma de lado, né? O aparelho auditivo até hoje em dia ele está cada vez mais discreto, cada vez menos perceptível, né? E o benefício que ele vai trazer, né, para o dia a dia da pessoa é muito grande, né? Então a gente tem que deixar essa possível questão estética em segundo plano. A gente está falando aqui de qualidade de vida, né, doutor? Agora, quais são os sintomas? O senhor mencionou aí que em muitos casos a pessoa demora a ter o diagnóstico, né? Demora a perceber que está perdendo a audição. Quais são os principais sintomas? É verdade que a pessoa começa a falar mais alto? O que a gente consegue avaliar desse caso, nessa situação? Sim, a maioria das perdas de audição, elas são progressivas, né? Elas vão aumentando ao longo do tempo. Existe também um tipo de perda que é uma perda súbita, que pode acontecer de uma hora para outra, né? E aí é muito mais clara, né, a instalação da deficiência, mas na maioria das vezes as perdas são progressivas. Então, o que a gente nota aí de sintomas? Muitas vezes, sim, a pessoa pode começar a falar mais alto, né? Uma necessidade de aumentar muito o volume do rádio, da televisão, né, que gera um incômodo ali nas outras pessoas da casa, e principalmente uma dificuldade de compreender a fala, né? É bem típico o paciente chegar para se queixando: doutor, eu escuto, mas eu não entendo. Mas essa dificuldade de entender, de se compreender o que está falando, é sim um sintoma bem comum da perda auditiva. E, principalmente, há uma dificuldade maior de se compreender a fala quando há algum ruído competitivo, né? Então, quando a pessoa está num ambiente muito ruidoso, né? Uma feira, um mercado, uma festa, nessas situações, quem já tem uma perda auditiva vai ter uma dificuldade ainda maior de compreender o que se está sendo falado, né? Então, essa dificuldade de compreender a fala é uma das principais queixas de quem tem uma perda de audição, mesmo que em um nível mais inicial. Perfeito, doutor Pedro Ivo Machado, otorrinolaringologista, muito obrigado por falar com a gente. Parabéns também pelo seu dia, né? Porque hoje, além de ser o dia que a gente fala sobre a audição, é dia também desse profissional que é tão importante. Você aí de casa, busque a ajuda de um profissional se você perceber algum sintoma. Doutor, quero agradecer pelo seu tempo aqui, viu? Até uma próxima oportunidade. Wilker, eu que agradeço a oportunidade, tá? Em nome da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, gostaria de agradecer você e a todos da TV pela oportunidade, para falar desse assunto tão importante, né, e tão prevalente que é a perda auditiva. Muito obrigado e bom dia a todos. Bom dia, doutor. Tchau, tchau.